A paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho de cura, de uma cura física que o Senhor fez na minha vida, mas tudo isso era ligado a uma dor emocional. Hoje eu tenho 29 anos, né? E desde muito nova, assim, desde quando eu me lembro, eu tinha uma alergia no meu corpo. E a minha mãe sempre correndo de um médico para o outro, de um médico para o outro, e ninguém sabia o que era. E aquela alergia deixava a minha pele no vivo. Me davam bolinhas no corpo e aquilo ficava no vivo. E tudo que falavam para mim passar, eu passava, todos os remédios, eu tomava antialérgico todos os dias. E os médicos diagnosticavam como alergia ao calor. E mesmo quando era inverno e eu colocava roupa de frio, era inverno, assim, e dava aquela alergia. E aí, há exatamente 2 anos atrás, quando me mudei de cidade, mudei algumas fases da minha vida, eu notei que a minha alergia começou a diminuir, mas ela não havia ido embora. Ela apenas tinha diminuído. E aí, um certo dia, num verão, assim, que estava fazendo quase 40 graus. Eu nem tinha me dado conta que eu não estava mais com essa alergia, porque afinal, ela fazia tantos anos parte da minha vida que eu havia me acostumado com ela. E a minha irmã falou assim para mim: "Nossa, você tá sem alergia". E foi quando eu me dei conta que eu não tava com essa alergia. E falei: "Meu Deus do céu, eu tô curada, o que aconteceu?". E eu comecei a orar para o Senhor, né, para que o Senhor me revelasse o que havia acontecido. E um dia eu estava ouvindo um podcast e a moça falou assim: "Olha, eu tinha uma alergia no meu corpo e eu não sabia de onde vinha essa alergia. E quando eu fui curada das minhas emoções, quando o Senhor me curou das minhas emoções, essa alergia foi embora, porque essa alergia era emocional". E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração: "Você tem passado por um processo de cura". E esse processo não foi nada fácil. Foi um processo onde eu precisei olhar para mim, eu precisei reconhecer os meus erros, assumir os meus erros, pedir perdão, ser perdoada. Mas o Senhor foi a fundo, ele foi a fundo, ele foi cavando, até nem mesmo aonde eu achava que precisava perdoar ou ser perdoada. Mas eu fui, porque o Senhor estava comigo me respaldando. Então, quando eu passei por esse processo de cura, que eu senti assim, ó, nitidamente, era como se eu não conseguisse respirar, como se eu tivesse aquele peso assim no peito. A partir do momento em que eu passei por esse processo de cura, como se tivesse tirado um tampão dos meus pulmões, e eu comecei a respirar. Foi nítido assim. E o Senhor falou para mim: a partir do momento que eu curei suas emoções, eu curei todas as outras coisas que eram ligadas a essa emoção. E hoje vai fazer 3 anos, 2 ou 3 anos, eu acredito que 3 anos, para ser mais precisa, que eu não tomo mais antialérgico, que pode estar o calor que for, pode estar o frio que for, pode acontecer o que for, eu nunca mais tive essa alergia, porque ela era ligada às minhas emoções. E o Senhor, a partir do momento em que curou as minhas emoções, ele me curou de todas as outras coisas que me ligavam a essas emoções. Então, eu quero compartilhar com vocês um versículo que diz em Isaías 53:5: "Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante das suas feridas fomos curados". E depois de meditar
sobre a palavra de Isaías 53, eu pude compreender que, assim como Cristo, com suas pisaduras, proporcionou cura ao mundo, também hoje experimento essa renovação em minha própria vida. Essa verdade não apenas transformou o meu coração, mas me mostrou que nenhuma dor é maior do que o poder restaurador do Senhor. Ao compartilhar esse testemunho, quero que cada um aqui sinta a esperança e a paz que só Deus pode dar. Que possamos juntos buscar diariamente essa cura e essa renovação. Confie que, não importa quão profundas sejam as suas feridas, a graça divina é capaz de restaurar cada uma delas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.